Vamos aqui mais um vídeo, né? Vamos falar mais um pouquinho da palavra de Deus, a Bíblia. Peço desculpa por só agora eu estar colocando os meus vídeos, mas não poderia deixar de colocar hoje, né? Porque o alimento espiritual é como faltar um alimento, né, material na vida da gente, né? Então, o texto que eu escolhi, né, para este meu vídeo, para colocar aqui, para que vocês não ficassem sem se alimentar espiritualmente, né, é o livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 18. Eu estou trabalhando, então vou passar a botar os meus vídeos esse horário, né, que é um horário bom para mim, né, não sei se são para vocês, né. O livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 18, a essência dele, gente, é alegre-se com a esposa, né, da sua juventude. Este conselho, ele serve mais para os maridos, né, os homens, né, principalmente os adolescentes, né, os solteiros, né, vão saber desse texto e dessa minha explicação, né, para poder ter uma noção de como deve ser um bom esposo, né? Um bom marido para sua esposa, né? Veja só. Nós sabemos também que o nome de Deus, né, está escrito na palavra de Deus, porque Deus, né, ele pediu para o salmista, né, colocar o nome dele na Bíblia, escrever lá na palavra dele, a Bíblia, né, o nome dele para que nós todos soubéssemos o nome dele e ele gosta. Se ele colocou, pediu para colocar, é porque ele quer que nós chamamos eles pelo nome. Então, vamos à minha explicação. Jeová Deus, gente, é um Deus feliz e ele quer que nós, né, também sejamos muito felizes. Veja só o que o livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11 diz. O qual está de acordo com as gloriosas boas novas do Deus feliz, né? Que foram confiados, né, a mim. Viu? Então, gente, o que nós devemos fazer, né? É ler a palavra de Deus, a Bíblia, né? E meditar nela, né? Mas, né? Por isso, assim, baseada aí nesse texto, né? Deus, né? Ele nos dá muitos presentes, né? Que vai nos ajudar a sentir prazer na nossa vida, principalmente quando estivermos casados, né? Vamos citar mais um texto aqui, gente, do livro de Tiago, capítulo 1, né, versículo 17, que diz assim: toda boa dádiva e todo presente perfeito vem de cima, desde do Pai das luzes celestes, o qual não muda, como sombras inconstante, né? Nós sabemos que a sombra da gente, né, dependendo do sol vai mudando, a sombra também vai mudando, né? Ela nunca fica no mesmo lugar, né? Bem, um desses presentes, gente, que Deus nos dá é o nosso casamento, né? Quando um homem e uma mulher se casam, né, eles prometem amar, prezar e respeitar um ao outro. Tá? Na frente lá, né, promete isso tudo, né? Um casal que mantém forte o seu amor sente verdadeira alegria na sua vida. Infelizmente, muitos casais hoje, né, em dia, se esquecem das promessas que fizeram no dia do casamento. Isso, né, aplica, gente, porque existe tantos casamentos infelizes. Como Deus, Jeová, né, ele espera que o marido trate a sua esposa beijando. Jeová, ele ordena, né, que o marido honre a sua esposa. Honrar significa agir de um modo que mostre quando você respeita alguém. O marido que honra a esposa a trata com amor e bondade. Vou citar mais um texto bíblico aqui, que é o livro de 1 Pedro, capítulo 3, né, versículo 7, né, que diz da mesma maneira, né, vocês, marido, continuai a morar com as suas esposas, segundo o conhecimento de honrá-lo, como a um vaso mais fraco.
ou feminino, visto que ele também que ela também é herdeira, né, com você, do favor imerecido da vida, a fim de que as suas orações não sejam impedidas. Tem. Seja você de qualquer religião, vocês mesmos viram, né? Até mesmo, né, quando há controvérsia, discussões, brigas dentro de um lar, que nenhum nem outro sabe ceder, sabe assumir os seus próprios erros, né? Fica difícil, né, para poder manter uma relação unida, mas vocês têm que lembrar sempre que ali na frente, né, quando você foi casar perante o juiz, vocês prometeram, né, honrar, amar, até que a morte nos separa, né, até nas doenças e tudo. Quando chega um problema na vida de vocês que casaram, né, chega assim, vocês já querem separar. Vou dar um exemplo, gente, de uma casa, né, você tem sua casa. Aí, de repente, a sua casa começa a goteirar. Aí eu faço a pergunta a vocês. Vocês, por causa daquela goteira, vocês vão derrubar a casa inteira para consertar aquela goteira? Bem, eu creio que não, né, gente? A pessoa vai justamente naquele lugar que está goteirando, não é? Assim é um casamento. Se tem problema, senta, conversa, que um bom diálogo resolve tudo, né? A gente saber conversar e saber aceitar como se diz assim, você mesmo reconhecer que você errou, porque todos os dois estão errados do mesmo jeito, né? Tanto a mulher como o homem quando vê uma discussão. Se você não provocar, né, a outra também não vai provocar. Né? Um mal entendido, né? Às vezes o homem chega em casa, porque você não fez isso, porque você não faz aquilo, você não se arruma mais. Mas aí você, homem, pare e pensa. Você tem o seu salário, você dá o dinheiro para ela se arrumar, para ela comprar uma roupa bonita, para ela cuidar da unha dela. Você faz isso para ela? Como que você quer uma mulher bonita, igual você tinha quando ela namorava com ela? Como que você quer que ela continue bonita se você não deixa ela trabalhar fora e nem dá dinheiro para ela se arrumar? Aí você vai e procura outra só por causa disso e é uma confusão. Se ela queima o arroz, você discute. Se ela não faz as coisas direito, você nem chega e pergunta o que que foi, amor? O que que você tem que você não fez isso? Tem que saber conversar. Você viu que a palavra de Deus, a Bíblia diz que vocês, homens, né, continue, né, a morar com ela, porque na hora que tá lá, na frente lá do juiz, vocês falam tudo, prometo isso, prometo aquilo, mas na hora, quando surge um probleminha, vocês, né, correm. Então, gente, alegre-se com a esposa da sua juventude, não procure outra fora do casamento. E nem vocês, mulheres. Estou dizendo esse conselho para os homens, mas para vocês também. E lembra sempre, gente, do livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 18. Tá? Bem, gente, aqui eu deixo esse meu vídeo juntamente com os meus coraçõezinhos, né? Desejando a todos muita paz, felicidade, amor e muita alegria. E que Deus leve saúde e prosperidade aí no trabalho de vocês, né? E eu agradeço por vocês estarem me seguindo, curtindo, comentando e compartilhando os meus vídeos. E fazendo download também. Fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!